Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Que fofa essa seguidora, ela escreveu até a pronúncia para me ajudar. Obrigada. Daisy, idade 28 anos, tradutora. Eu sempre tive grandes problemas na maioria de religiões que eu tentava entrar. Eu acreditava no começo, depois eu via que era uma furada. Muitas pessoas me falavam, você não pode ficar mal pelo que o ser humano faz, o que importa são as palavras de Deus, mas isso não cabia muito na minha cabeça. Só que eu sentia que quando eu ficava longe de uma oração, de um louvor ou de um passe, porque eu tentei também ir para o lado espírita, eu ficava muito desequilibrada mentalmente, emocionalmente, e não, eu nunca procurei terapia. Parecia que eu entendia que quando eu estava conectada com Deus, essas coisas ruins ou esse desequilíbrio meu desaparecia. E teve um momento da minha vida que eu perdi o meu trabalho e não bastou só isso. Eu saí muito triste na rua, querendo esparecer, andar, respirar e acabei sendo assaltada. O cara levou carteira, tudo, menos o meu telefone e eu não sei porquê, acho que porque tava dentro da calça e foi tudo numa correria, ele pegou a bolsa com tudo que tinha, mas o meu telefone ficou. Nessa época eu tive a ajuda das minhas duas irmãs para conseguir, me manter e tal. Eu tava pagando aluguel, fui para casa de uma irmã minha que tinha uma condição financeira melhor, porque já era mais velha. Lembro que nos primeiros dias eu só ficava no Wi-Fi, no celular, porque eu queria esquecer a sequência de situações que me deixou até um pouco traumatizada, porque o cara tava com uma faca e ele, colocou no pescoço, fez todo aquele auê. Eu poderia não estar mais aqui, então comecei a agradecer por isso. Mas no celular, eu fiquei buscando o quê? Eu fiquei buscando mantras para tentar me acalmar. Eu lembro que uma noite eu acordava e escutava um mantra e não resolvia. Tentei pegar a Bíblia e rezar, mas sozinha também não dava certo. E eu não sabia dessa coisa de culto online. Então eu comecei a ver um monte de culto online, só que assim, eu cheguei a ver cultos de outros países. E eu me interessei por tava rolando alemão por causa da palavra, porque eu não entendia nada. Eu nem sei como é que eu entrei, se tinha que ter link. Vou falar pra vocês, não sei como é que eu entrei naquilo lá, porque eu não entendia nada do que eles falavam. Mas às vezes tinha uma tradução simultânea embaixo em inglês, aí dava pra entender algumas coisas, e às vezes não. Mas eu fiquei, não sei, me chamou a atenção o idioma. E aquilo ali me deu uma relaxada, sabe? Parecia que alguém tinha pegado a mão assim e arrancado toda a energia ruim que tava em mim. Eu acho que eu vi esse culto naquelas coisas que fica passando no meio que a gente fica vendo na timeline, como se fosse divulgação, patrocinado. Mas, enfim, aí se perdi na live, a live se perdeu, fiquei mais tranquila, mas entendi que era uma igreja cristã, né? Então eu comecei a procurar no Brasil porque achei que aqui fosse ter o mesmo resultado. Só passei nervoso. Não estou falando que todas as igrejas cristãs foi assim. Um exemplo de uma, né? Tem várias vertentes, para ninguém ficar aqui brigando nos comentários depois de que não é assim. A que eu fui era assim. Primeiro que era uma gritaria toda. Você entrava, todo mundo já ficava te olhando. Na hora que o pastor perguntava, é a sua primeira vez aqui, né? Levanta a mão. A gente meio que já era separado para um bolinho e ficava todo mundo olhando pra nossa cara de um jeito muito estranho. E eles dançavam, quase que girava assim, sabe? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Sabe uma coisa assim? Mas bem mais gritaria, que eu tava em dúvida se era um terreiro ou se era uma igreja. Aí tudo bem, a fé deles, eles resolveram fazer assim. Só que aí depois de tudo aquilo, eles diziam, era como se tudo aquilo estava sendo feito porque aqueles novos que chegaram estavam sendo purificados. E aí era como se no final do culto a gente já tivesse que aceitar Jesus por causa que eles já tinham praticado a transformação na nossa vida, a gente querendo ou não. Então era uma enganação.
Além do que, entre várias falas do pastor, ele sempre estava vendendo coisa. Era lenço de R$ 700, era copo de a água que ele, não o Senhor, né, mas que ele, nem era o Espírito Santo, que ele que abençoou, né, por, sei lá, R$ 100. Então, assim, do nada, no meio da palavra do Senhor, sempre tinha um public post. Porque tinha uma galera que ainda ficava registrando isso para lives ou publicações online. Então, aquilo ali eu falei, que chacota, né? Tô indo embora. Bom, voltei para casa e, coincidentemente ou não, apareceu de novo o mesmo culto para mim nessa parte de divulgação. Você clica lá, saiba mais, quero saber mais, e já vai direto para live. Eu não tinha entendido que é uma live que fica rodando lá 24 horas, não é uma live ao vivo. É um vídeo gravado de uma live que fica lá 24 horas para a pessoa conhecer. Só que ninguém explica isso, a gente acha que está sendo ao vivo, que a gente está sendo purificado e curado ao vivo, e talvez seja até psicologicamente, né? Alguém que está muito decaído, escuta aquilo lá, entende, abraça para si e pronto, porque eles não renovam aquele culto, ele fica em looping. Eu percebi que o vídeo era o mesmo, mas incrível. Eu me sentia curada, mesmo assistindo a mesma coisa. E eu fui repetindo isso e fui percebendo que, na verdade, não importava se já tinha acontecido ou não o vídeo. A cura, ela estava ali, pelo Espírito Santo, pelos anjos, por o que quer que fosse, que ancorava a energia daquele culto. Como pode ser tão forte assim, né? Eu fui melhorando no meu trabalho, nos meus pensamentos. E esse culto, ele parou de ser divulgado dessa forma depois de uma semana. E eu fiquei desesperada, porque eu sabia que quando eu me desconectava disso, o desequilíbrio vinha de alguma forma. Eu recuperei dinheiro, até pensei em alugar um outro lugar. Eu recuperei tudo em basicamente 2 semanas. E aí, do nada apareceu no meu direct a mensagem de um alemão falando que ele trabalhava nessa igreja e que ele tinha percebido os meus acessos várias vezes nesse culto. E se eu tinha interesse em saber mais sobre a religião, se aquilo estava me ajudando de alguma forma. E foi um alívio para mim, porque aí eu entendi, porque através dele, sei lá, né, de repente acontecesse culto toda semana e eles gravassem ou ele me mandasse um pedaço, porque era na Alemanha. E aí eu falei, não, fez muito bem pra mim, como é que funciona, vai ter mais online? Mas eu fui bem desesperada, assim, mostrando interesse. E ele falando que talvez teria, talvez não, que eles estavam organizando, mas que apesar disso, ele poderia conversar comigo sempre sobre a palavra do Senhor, porque ele era um missionário. No primeiro momento, eu não tive nenhuma atração por ele, porque ele parecia o Dino da família Dinossauro, só que branco, albino. Então ele tinha mesmo uma cara de jacaré, com aquela barriga espantufada, e os dentes eram meio que pontudos, entendeu? Não tinha o formato de um dente normal. E ele sempre tava suando, só que ele não passava, e ele usava assim pra secar, que ele conversava comigo assim, sempre secando, sabe? Às vezes enfiava assim até no meio da blusa, abria assim o meio da blusa, passava, era um pano como se fosse fralda de bebê. Só que conforme a gente foi conversando durante as lives, eu percebi que essa fralda, ela era sempre a mesma, ele não trocava o pano. Então ele ia criando uma cor amarelada do suor. Vocês desculpem a careta, mas é que a gente vai lembrando das fotos. Como ele era bem rechonchudo, então ele falava meio assim porque faltava o ar, entendeu? Porque ele falava muito rápido e não tinha muito assim, ele tinha dificuldade de respirar por causa da obesidade. Então, nesse primeiro momento, eu não ia me interessar, porque eu ia me interessar por um cara assim totalmente fora do padrão. E aí eu comecei a ir procurar outras igrejas, porque esse lance de missionário, quando ele começou a me explicar que ele é um homem que poderia divulgar a palavra de Deus e que eles faziam grupos assim para divulgar em vários países,
e que ele tinha mudado a vida de muitas pessoas. Ao mesmo tempo que eu sabia que ele poderia me ajudar e que isso tinha sido um encontro incrível online, eu também senti no meu coração que eu poderia ser essa missionária. E eu comecei a ter vontade, porque eu sempre estaria com a palavra de Deus perto, o que traria o equilíbrio para mim, e me senti útil ajudando outras pessoas. Eu não sei, me tocou muito no meu coração quando ele começou a explicar e quando ele contou os casos de pessoas que tinham sido curadas. Tinham pessoas que tinham sido curadas de doenças muito graves, pessoas que estavam morando nas ruas, pessoas que não se movimentavam, que estavam em coma, e várias situações. Quando ele começou a me contar tudo isso, eu senti que a minha missão era fazer isso também. Então eu comecei a procurar nas igrejas, mas olha só como que eu era, né? Eu queria ser missionária de um dia para o outro. Então eu larguei ele um pouco de mão e fui procurar isso aqui nas igrejas do Brasil. Só que assim, quando eu chegava, que eu dava oi, que eu falava que eu não era batizada, que era a minha primeira vez e tal, que eu tocava nesse assunto de ser missionário, meio que as igrejas me cortavam, assim. Porque, eu não sei porquê, parece que tinha que ter muito tempo de estudo, que tinha que ter contribuído, que não era uma coisa que em 1, 2 meses eu conseguiria virar. E eu, assim, eu gosto muito das coisas rápidas, no momento. E, gente, não tinha como, nem pensei, né? Eu não tinha estudado tudo ali daquela religião para sair pro mundo para fazer isso. Eu achando que eu tinha o dom da palavra, que o Espírito Santo baixava em mim, que eu nem precisava de nada disso. Mas eu achei que eles meio que bloquearam, sabe? Porque só para estudar tinha que fazer outras fases na igreja e sei lá quanto tempo que ia demorar. Então eu desisti da ideia e voltei de novo a conversar com o Dino. Então, eu tinha deixado ele uns 2, 3 dias assim no banho-maria e voltei a conversar com ele de novo, porque não tinha encontrado nada no Brasil desse tipo, e já que ele dizia que viajava a vários países para isso, se ele não conhecia nenhuma região aqui no Brasil que fizesse. E ele falou que não, eu fiquei um pouco magoada com isso, mas ele falou que poderia me ajudar online. E aí eu falei, ué, mas você vai fazer só pra mim? E ele falou que não, que ele já estava pensando em criar um grupo sobre isso e que então seria só me encaixar. Eu perguntei os valores, porque imagina, né, da Alemanha, e ele falou que seria de forma gratuita, porque tudo que é pra Deus não deve ser cobrado. Então eu aceitei. E aí eu comecei a participar desses grupos, onde ele, como pastor, nada mais falava do que sobre a palavra. E ele explicava na interpretação que ele dizia que era correta, porque cada um pode pensar de um jeito totalmente diferente, mas que ele tinha estudado tanto faculdade como em experiências e chegou até a participar de fenômenos em vários lugares do mundo, onde se deixava muito claro que aquilo vinha de Deus. Eu acreditei nisso. Só que assim, no meu grupo só tinha 3 homens e eu. E conforme ele ia contando sobre isso, sempre se entrasse mais alguém era homem, nunca era mulher. Ele pediu que nesses meses eu conversasse com ele só pelo curso e que a gente não fizesse chamada de vídeo. E eu não entendi muito bem por quê. Então acabou esses 3 meses de curso, era como se eu tivesse sido formada missionária. Eu não sabia o que eu iria fazer com isso, porque eu não me questionei no começo. E aí sim a gente começou a voltar a fazer chamadas de vídeo. Foi então que eu perguntei pra ele por que ele se distanciou de mim para dar o curso. E ele disse que porque desde a primeira vez tinha me achado muito bonita e que ele não queria misturar as coisas, ele não poderia misturar as coisas naquele momento, porque não se podia focar em coisas espirituais e carnais ao mesmo tempo. E eu falei pra ele, mas a gente conversava como amigo, não tinha nada carnal. E ele disse que, na verdade, 3 dias antes de eu mandar a mensagem pra ele, ele tinha sonhado com uma mulher que tinha todas as minhas características de altura, ombro, cabelo, mão. Ele disse que viu tudo igual a mim. Só não dava pra ver o meu rosto e que essa mulher era meio que enviada por Jesus para ser a parceira de missões que ele iria cumprir, porque na verdade ele estava, essa igreja online, ele era como divulgador e ajudava, mas ele não trabalhava sempre como pastor, ele estava pegando experiências ali para criar a própria igreja dele, que seria uma vertente dessa, e que para isso ele precisaria de uma parceira, de uma serva, tanto como esposa, como de Deus,
e que cuidasse dele. E que não poderia ser qualquer mulher, porque seria uma missão mútua. Então, quando ele viu que eu era a mulher que ele tinha visto no sonho, ele ficou com medo que as coisas fossem para um lado carnal antes dele entender o que seria de mim espiritualmente. E por isso que ele ficou muito surpreso quando ele me contou a história de missionário. E aí eu falei que eu também queria tentar ser missionária, porque as coisas batiam cada vez mais e ele não poderia deixar isso se estragar por causa de um desejo, né, que poderia surgir ali no meio do caminho. Então agora que eu já estava escolada, 3 meses eu estava pronta para divulgar a palavra do Senhor. Agora sim a gente poderia continuar a conversar, porque ele sabia que isso ia chegar a ponto da gente ser um casal. E eu não tinha nada disso na cabeça. Quando ele falou, eu comecei a pensar assim pela questão de que eu me sentia muito viva e muito útil com esse negócio de missionário. E aí imagina eu sendo a mulher de um líder. A partir daí, todos os dias se ligava ao vídeo para que ele abrisse a Bíblia e a gente conversasse sobre a palavra do Senhor. E não passava disso. E eu estava ficando intrigada porque eu queria saber aonde que eu poderia usar isso. Ele percebeu a minha ansiedade, então disse que eu poderia me abrir com ele. E aí eu falei que eu queria muito agir com tudo isso. E no Brasil eu não estava entendendo como que eu poderia fazer. E aí ele disse para eu ter calma, que tudo era no tempo de Deus, mas que com certeza eu iria me tornar uma missionária na Alemanha. Eu lembro de rir, de falar que não tinha dinheiro, não tinha condições, nem pensava em mudar para outro país e eu não sabia falar a língua. E ele disse que não era problema, porque com o inglês eu já conseguiria me comunicar com os imigrantes e que a igreja que ele estava pensando em abrir era para imigrantes, para pessoas que não tinham tanto acesso. Ele começou a me falar sobre a questão de como ele queria que a mulher dele se vestisse, que ele queria uma mulher modesta, porque muitas pessoas vão na igreja para mostrar o seu poder aquisitivo, então colocam roupas muito exageradas, né, e jogam muito dinheiro, que isso acaba humilhando aquele que não tem condições. Então que ele queria uma mulher que estivesse sempre de coque, com roupas ou brancas ou bege, preta jamais, sempre com mangas e abaixo do joelho. Ele foi explicando tudo. Aquilo foi um novo universo para mim que eu não sei por que eu fui me encantando. Na verdade, ele era muito bom com as palavras e ele tinha argumentação e falava por 30, 20 minutos no vídeo que eu nem tinha tempo de responder, de argumentar ou de questionar. Era tão forte tudo que ele falava, me tocava de um jeito tão maravilhoso. A única coisa que me incomodava é que ele criava baba nos 2 cantos da boca, porque nem tempo para respirar ele tinha uma dificuldade muito grande e mesmo assim ele não parava de soltar as palavras de modo assim paralisado e sempre falando porque tinha horas que ele queria e que ele sentia que tinha que falar em alemão porque o Espírito Santo se sentia mais forte dentro do próprio idioma dele. Então, do nada, ele estava falando comigo em inglês e aí ele soltava parecia que ele estava falando em outra língua. Eu não sei porque aquilo me encantava de um jeito que até hoje eu não sei explicar. Eu não sei porque a partir daí eu comecei a ter pesadelos horríveis. Eu sonhava e era como se fosse uma paralisia do sonho, né? Eu acordava, eu tentava levantar da cama e parecia que tinha alguém me pressionando para ficar da cama e eu não conseguia sair. E eram sinais sobre uma igreja que na verdade era o inferno. Ela se transformava assim no inferno, todo mundo que estava dentro também. Só que cada vez isso ia mais se aproximando de mim e era como se o demo cada vez mais chegasse perto de mim até chegar ao meu rosto e eu não conseguia me mexer. Cada sonho eu via melhor os traços desse monstro. E eu tive que contar para ele sobre isso, porque eu não entendia que sinal que se estava me dando, se eu estava escutando a palavra do Senhor, porque isso estava chegando para mim. E ele me dizia que eram os inimigos, porque entendiam que eu estava sendo preparada para algo que eles não queriam que acontecesse. Foi nesse momento que eu me apaixonei, porque depois que eu contei isso para ele, ele não deixou eu dormir nenhuma noite sozinha. E ele ficava comigo até eu me acalmar. E os pesadelos paralisaram
por um tempo. Eu entendia que era porque ele tinha me curado. E que se esse homem tinha tanto poder assim e tanta coisa entre a gente batia, talvez ele fosse o meu parceiro de vida. Eu comecei a imaginar, fantasiar e me iludir com isso. Mas ele nunca tinha me pedido em casamento. Ele nunca tinha deixado claro, tipo, vem pra Alemanha que a gente vai ser feliz aqui. Mais uma vez as coisas começaram a dar ruim pra mim no Brasil. Perdi o emprego. Mais uma vez eu fui ação. E dessa vez eu não sentia que era porque eu tava num caminho ruim. E sim, porque eu estava sendo atacada. E ele me disse, me confirmou que era, que estava na hora de eu me movimentar pro certo. Que era a minha missão, que já não era mais no Brasil. O que acontece é que por tudo que ele me falou, eu entendia que ele queria uma mulher pura. E eu não era mais pura. E eu sabia que esse assunto ia chegar. E depois desse dia, eu acho que uns 5, 6 dias depois, ele veio me perguntar sobre esse assunto. Como que eram os meus relacionamentos antes, se eu já tinha ido até o final com um homem. E ali eu fiquei com medo de perder ele, se eu falasse que eu não era mais pura. Então eu resolvi mentir e falar que eu era pura. Eu inventei pra ele uma história de que minha mãe me trancou até os 20 anos dentro de casa, que eu não poderia sair. E que em uma tentativa que eu tive de namorar, esse cara pegou a minha irmã e fez coisas horríveis com ela na minha frente. Então, por isso, eu tinha meio que trauma de que se algum homem tocasse ou se aproximasse de mim e eu não tivesse certeza de que ele era um homem de bem, conectado com Deus e que queria as melhores coisas comigo. E com isso eu me afastei e nunca tinha nem beijado nenhum homem. Eu falei isso achando que ele ia rir da minha cara, que ele não ia acreditar em nada. Mas cada vez que eu falava uma frase, ele abria mais os olhos, se aproximava mais da câmera, sorria, ficava emocionado. Era como se ele ali estava acreditando e entendendo que eu era a mulher da vida dele. E foi isso que ele falou no fim, depois de eu ter contado tudo. Ele falou, é você. Eu sempre soube. Eu sonhei. Eu tinha certeza. Eu vou organizar tudo pra você vir pra Alemanha assim que der. Agora. E a partir disso ele não dormiu mais, organizando tudo pra que eu fosse ficar com ele. Eu ficava com medo dessa coisa de eu mentir, se ele fosse perceber ou não, mas eu também do nada quis muito ele, porque eu sentia que ali eu iria ser uma líder, que eu iria ser útil para as pessoas. Eu não sei explicar para vocês, mas parecia que eu ia estar equilibrada psicologicamente se eu fizesse esse bem. E a gente organizou tudo para ficar juntos e eu fui para a Alemanha. Chegando na Alemanha, eu achei que a gente teria um momento assim, dele me mostrar o país, me levar para jantar, enfim, de fazer tudo aquilo que não dava pra gente fazer online. Só que não, eu já cheguei lá com uma agenda de compromissos marcados por ele. Então eu tinha que fazer foto e na hora de fazer vídeo eu fiquei meio assim porque eu era muito sem graça. Eu era muito tímida e eu falei pra ele, eu não vou conseguir fazer porque assim, tinha que falar várias coisas no vídeo. Dentro daquilo que eu tinha estudado com ele, que ele disse que eu teria uma página, né, na rede social e que depois a gente faria uma página da gente juntos, mas que primeiro teria que ter uma apresentação minha. Eu não conseguia e aí ele foi super me direcionando, assim, não, então fala só essa frase, agora fala só essa frase, depois eu colo, copio tudo e fotos minhas, assim, uma mulher bem, ele fez eu ficar uma mulher assim bem imponente, mas ao mesmo tempo modesta, com roupa sempre no tom bege, muitas fotos. Ele não me mostrou a esquina. Eu entrei na casa dele e a gente já foi para essa coisa de ensaio de fotos, ensaio de vídeo. E aí depois dele ver pessoas que ele estava pagando para montar, como que seria editado. E ali todo mundo montando uma conta que pelo jeito nem eu iria cuidar. Alguém iria fazer isso para mim. Uma coisa que eu fiquei muito confusa é que não batia com a história que eu tinha contado pra ele. Era um texto totalmente roteirizado, então eu falava assim, quando eu conheci Jesus, eu entendi o porquê de eu estar fechada a que pessoas se conectassem comigo até hoje. Eu tenho muito orgulho de entregar o que for meu para Deus. Tem que ser seguido pela Bíblia
já que isso veio do Senhor. Eram umas coisas assim que me deixavam uma mulher muito boa, muito inocente, ingênua, pura, que eu não era. Eu achei que quando eu fosse me apresentar do lado dele, eu pudesse ter a minha personalidade, dar as minhas opiniões. O que estava sendo criado ali era uma menina totalmente submissa, realmente pura, e que vinha com palavras delicadas e suaves. Ele pedia para eu deixar a voz mais aveludada e mais tranquila. E ele dizia que essa era a imagem que se deveria passar para que as pessoas entendessem mais e que eu deveria criar como futura esposa dele. Então ele fazia vídeos meus sempre lendo a Bíblia. A roupa não era nada assim chique, eram camisetas, como se fosse uma mulher que gostasse de andar humilde porque ela não se interessava pelos bens materiais. Eu fiquei chocada com a forma que foi roteirizado, que foi criado, com a qualidade de fotos e vídeos. Quem que estava tendo toda aquela ideia? Aonde que ele tinha tanto dinheiro para que ele tivesse uma equipe para organizar tudo isso, já que ele nunca abriu definitivamente com o que ele trabalhava. Ele falava que era dentro das coisas da igreja, mas então ele recebia doação para isso mesmo? Foi aí que ele me explicou que sim, porque todo o salário, né, da igreja era pago pelo governo e que, na verdade, a pessoa, quando ela já entrava para ser membro, já era descontado automaticamente do salário dela 8%, 10% todo mês do que ela recebia, e qualquer ação que ela fazia dentro da igreja era mais 10% que era descontado, seja para se batizar, para se reconhecer como filho de Deus, e tinha vários eventos. Isso lucrava num montante que eu nem imaginava que existia. Desde que eu cheguei lá, ele não me levou em nenhuma igreja. Ele disse que eu iria na igreja dele, que ainda estava sendo preparada, mas que enquanto isso ele também estava gravando vídeos comigo e sozinho, porque eram captações online que ele faria de fiéis. Então tudo que eu fazia era para tentar atrair esses fiéis, e não importava se era brasileiro, se era alemão, não importava em que país que estivesse, porque sempre ia ter essa proteção online. Ele tinha um microfone lá específico dele, ele colocava ali aquilo na frente e começava a falar sobre Deus, sobre o universo, sobre tudo, de uma forma que ele nem precisava abrir o livro. Na terceira semana que a gente não ia para a igreja, eu perguntei para ele, né, se a gente não ia, porque a gente também tinha que trabalhar a nossa fé. E ele disse que o pastor tinha ficado doente, que a igreja estava de recesso, mas que depois eu iria conhecer. Sempre acontecia alguma desculpa, mas a gente nunca batia o martelo para fechar esse casamento na igreja. Ele fechou o casamento um pouco mais para frente, só na questão de documentação. Não tinha foto de nós dois juntos, não tinha foto do casamento, não tinha post nenhum. Tudo que estava sendo criado era ele individual, eu individual, pelo pouco que eu via, e ninguém sabia que ele estava casado, que eu era a líder que estava do lado dele, a esposa do pastor que eu tanto queria virar. Na lua de mel, que só eu e ele sabia, não teve festa, não foi avisado para ninguém, não conheci parente nenhum. Ele levou esse microfone, que era o que ele usava nas palestras que ele ainda estava gravando. E já na lua de mel, ele me sentou de frente para ele na cama, pediu as minhas mãos e disse que ali a gente já estava sendo testado e que ele teria que testar as piores coisas, as coisas mais pesadas, para entender por que que o ser humano ia para aquilo, para aquela coisa carnal, e para ele ter essa experiência e poder falar sobre isso. Então que eu teria que ajudar ele com essas coisas bizarras para que ele sentisse e assim conseguisse explanar e tirar os homens e tirar as pessoas dessa situação. E do nada, ele simplesmente levantou, pegou o microfone, pegou lá aquele creminho, aquele gel, né, que ajuda a dar uma liberada no orifício de trás, passou o gel no microfone e falou: coloque em mim. Eu
Você é a minha parceira de missão. Eu preciso experimentar essas coisas para que eu possa falar sobre essas coisas. Um dos temas mais importantes é falar sobre o homos. É sobre que não existe essa coisa de homem com homem, não existe sentir que é gostoso isso. Então, você precisa me ajudar. Eu preciso provar disso para saber falar. E ele me fez colocar o microfone como se estivesse consolando, né, o orifício de trás. Eu nunca tinha feito isso, foi uma das piores experiências da minha vida. Porque enquanto eu... Gente, desculpa. Porque enquanto eu colocava, eu sentia que ele tava gostando. E ele falava assim: "Oh, não! Isso não é de Deus!" Mas, sabe, querendo, isso é do capeta. Você vê que a pessoa tava gostando. Ali, eu queria fugir. Ali eu queria fugir, eu não sabia como. E ao mesmo tempo, era como se eu estivesse fazendo... É como se a missão valesse mais do que a experiência. E ele disse que faria isso mais vezes, até porque ele não queria que a minha pureza fosse quebrada, porque ele acreditava mesmo que eu era pura. Ele dizia que isso era algo muito sagrado, que deveria ser desfeito depois que a gente estivesse firme mesmo, entendesse todas as questões do casamento para que não houvesse separação. Porque ele iria ficar muito mal se ele fizesse aquilo comigo e depois a gente se separasse. Porque eu já não seria mais uma mulher pura. Então que eu tive a respeitar isso. E no momento que eu vi, encontrando que não era do Senhor com aquilo, eu aceitei de não fazer nada com ele, porque eu também tinha medo que ele descobrisse que eu não era pura coisa nenhuma. Eu tava tão confusa, eu já não sabia mais pra onde que eu tava indo. Ele ainda tava recebendo por ganhar a divulgação daquela igreja lá inicial, que ele nunca me levou pra conhecer. E aí a coisa começou a ficar pior, porque alguns irmãos começaram a visitar ele, porque tinha um tipo de uma palestra, um direcionamento, gerenciamento, mas era só ele e o irmão, ou os irmãos. E o primeiro que chegou, eu servi comidinha, chazinho, bolacha, que era tudo que tinha que ter, né? E eles eram uns homens que meio que quebravam o punho, assim, sabe? A gente sentia que dava aquela quebrada de punho, que só faltava ali talvez uma maquiagem, o cabelo. Eu comecei a observar esse irmão, o primeiro. Ele levou o irmão pro escritório, que o escritório, na verdade, virava um quarto, porque eu ouvi uns... E entendi que talvez estivesse acontecendo alguma coisa a mais do que só um direcionamento pro Senhor. Quando o irmão saiu do quarto, que eu olhei pra cara dele, ele falou: "Confia, faz parte da Confia, faz parte do que Deus tem que me mostrar. Faz parte do que Deus tem que me mostrar para eu experienciar e para eu provar que não existe gostar disso, que a gente tem que correr disso, porque para ele essa coisa de homem gostar com homem não era real. Era algo de ilusão, fantasioso, e que ele ia, uma das pautas que ia conseguir transformar fiéis era essa. Então, era como se ele estivesse estudando para isso. Sempre que entrava um fiel ou dois lá, ele falava: "Confia na missão." O trabalho santo na igreja que ele criou começou. Só que era só online, não tinha uma sede. E por mais que eu pedisse e questionasse, eu nunca aparecia. Dizia que eu só ia aparecer quando Deus enviasse para ele esse sinal, como enviou o sinal do sonho também. Lembrando para vocês que até esse momento de casar, de criação dessa igreja e desses vídeos online, ele não tocou em mim.
quem tocava era eu nele, com o microfone, que ele dizia cada dia mais que eram experiências necessárias que ele precisava passar como ser humano. Então, ele captava fiéis online. E esses fiéis pagavam mensalidades para assistir o culto dele, que só o primeiro era gratuito. E nesse primeiro, pela lábia, ele conseguia envolver que os fiéis continuassem. Agora que vem. Os homens que iam no apartamento dele não eram fiéis. E um dia ele estava fora na rua, organizando sei lá o que, e precisava que o culto entrasse na plataforma, e a única forma era que ele me avisasse, porque a equipe dele só produzia, mas quem postava, quem organizava era ele, tinha dado um tilt lá e não podia ficar sem, porque era um culto importante, porque as pessoas tinham pagado. E acabou passando senha, tudo do laptop para eu entrar e postar isso, mas porque ele já estava chegando e com certeza ele mudaria. E ele fez assim, mudou. Só que eu muito rápida comecei a mexer em partes do laptop, aonde eu percebi que quem ia lá na casa dele não eram fiéis, eram garotos de... Esses garotos eram contratados por ele por um valor já exorbitante. E eu peguei mensagens de alguns que, como chamava ele de pastor, entre aspas, também meio que ameaçava de que se ele não pagasse, eles divulgariam sobre o que estava acontecendo. Ele tinha um vício em ter objetos no orifício e contratar esses garotos que faziam absurdos com ele. Eu fiquei paralisada com a situação, mas mais do que isso, não deu tempo de eu printar, não deu tempo de nada. Esse homem tava chegando, tipo assim, 30 minutos depois, e eu queria ler, eu não sabia muito bem o que fazer com tudo isso, porque também tinha que soltar a live dele. E aí a minha dúvida, o que ficou na minha cabeça é por que esse homem quis casar comigo, o que esse homem quer comigo, qual é o objetivo, já que pra ele não importa nada com mulher. Eu não consegui entender. Então eu registrei na minha cabeça de que ele tinha esse vício, rasgando o orifício de forma bruta, mas o que ele queria comigo? Porque se ele não me postava como esposa, então nem para esse tipo de servir de imagem como uma esposa era. E todo o conteúdo que ele fez eu fazer era para quê? Eu fui mexendo e vendo que o número de vezes que ele contratava um garoto por dia era muito maior quando eu não tava com ele. E eu via que tinha uma dívida grande, tinha homens cobrando, homens ameaçando. Ele tinha ido de apartamento em apartamento várias vezes, é que ele não era o primeiro, ele estava muito recente, tinha chegado quase que no mesmo dia que eu cheguei para casar com ele. A situação era assustadora, porque... E ele não parava, e ao mesmo tempo ele conseguia muito dinheiro. Eu não sabia que ele usava também substâncias. Eu só fui descobrir isso mais pra frente. E aí entendi por que as dívidas eram tão grandes. Voltando para esse dia, eu comecei a tentar agir que eu queria ir viajar para o Brasil, que queria passar um tempo lá. E ele dizia que a gente estava num momento muito importante da nossa missão, que não tinha como, que talvez depois de uns 3 ou 4 anos a gente conseguisse voltar para o Brasil. E quando eu tentei, sei lá, arrumar algumas desculpas e dizer de saudade da minha mãe, ou dizer que eu tava indo para algum outro lugar, ele começou a perceber, a me responder mais grosso, mais bravo, e a não deixar eu sair de casa sem ele. Eu comecei a entrar numa sinuca de bico que não tinha como resolver. Então, ele tava usando a minha fala como mulher, e depois que seria apresentada como parceira dele da igreja, para conseguir fiéis, para ter mensalidade, para conseguir viver e usar substâncias e se atracar com esses homens. Muitos fiéis eram imigrantes e muitos imigrantes entravam nessa vida de garoto para conseguir sobreviver. Ele fez eu gravar muitas frases que não tinha conexão uma com a outra e eu não via esse material na internet.
O que mais que ele poderia estar fazendo e por que ele queria me manter ali? Era só para ser essa imagem dessa esposa que não aparecia em lugar nenhum? Tinha alguma coisa errada. Diz que ele começou a levar a chave, a me deixar sem o meu celular. Aos poucos ele foi me envolvendo a ficar dentro totalmente de casa sem poder sair. Do nada ele começou a levar homens lá que eu achei que eram os tais de fiéis, que já sabiam o que acontecia entre quatro paredes, mas não, esses homens eles vinham me visitar. E era muito estranho porque eles falavam só em alemão, sentavam no sofá e ele pedia que eu fosse de uma parede para outra, que eu andasse normalmente. Esses caras me olhavam, agradeciam e iam embora. Ali eu entendi que talvez eu estava sendo avaliada, mas eu não sabia para quê. Quando eu fui perguntar para ele, ele disse que seriam pessoas da equipe do marketing que estavam vendo como eu deveria me portar, a roupa, o cabelo, tudo, porque logo eu seria apresentada como esposa dele. Mas não cabia isso na minha cabeça, para mim tinha coisa a mais e eu não sabia como descobrir. A única forma era mexendo no laptop dele. Como ele não tinha certeza que eu tinha visto alguma coisa, eu tentei começar a ajudar e dar dicas para que em algum momento ele falasse que eu pudesse ajudar ele com essas lives, já que tinha acontecido uma vez, e aí tentar entender o que ia acontecer comigo. O medo foi aumentando porque os caras, eles não falavam mais alemão, eles falavam outro idioma, que vinham me olhar, e eu não sei por que me olhavam, e depois ficavam conversando um tempo com ele. E só depois eu entendi que era tailandês. Então, assim, eu não sei se eu iria pra Tailândia. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. Eu só sabia que não seria uma coisa boa. Aos poucos, bem aos poucos, ele foi confiando em mim. E em mais uma correria, ele pediu pra fazer de novo a live, já que não tinha dado problema da outra vez que eu fiz. E aí, nessa que eu fui pra fazer a live, eu comecei a procurar em tudo quanto era lugar no laptop dele, pra ver se eu encontrava. E eu encontrei links e acessos em uma rede social que ela é mais profunda, que só homens com dinheiro e que gostam de coisas bizarras têm acesso, né? Lá tem de tudo. E nessa rede eu vi que tinha um site onde mulheres, sabendo ou não, eram vendidas pela sua pureza. Os caras pagavam pela virgem da mulher. E adivinha quem estava sendo exposta nesse site? Eu. Era como se fosse um leilão e não tinha fim, porque cada dia qualquer homem de qualquer país dava mais. Só que o pior é que eram homens ligados à religião. Então eles tinham esse desejo de que a mulher fosse de Deus e que ela não tivesse se entregado por causa disso. Eles queriam essas mulheres falando frases da Bíblia, mulheres puras, mulheres que mostrassem tudo aquilo que ele pediu para eu gravar e que ainda não tivessem nenhum tipo de relação. Uma coisa muito rara nos dias de hoje. E ele só não tinha me dado ainda porque cada dia mais se aumentava o valor, alguém dava um valor maior. E eu sei lá em que valor que ele ia esperar chegar, que ele acha que ia acontecer. Mais uma vez, esses caras se diziam religiosos. Eu sempre limpava o histórico, limpava tudo pra ele não ver. Eu juro que eu fiz dessa vez direitinho, mas eu não sei porquê ou como ele descobriu que dessa vez eu invadi mais coisas da rede dele do que eu poderia ter invadido. E aí ele chegou pra mim e ele falou na minha cara, ele não ficou com medo. Ele sentou e falou: eu sei até onde você foi nas minhas redes e por causa disso eu quero te dizer que você não vai mais sair daqui, tá? Você vai sair daqui direto para aquele que desejar ficar com você e depois você vai voltar para cá de novo. Nem que eu tenha que reconstruir a sua pureza para você ser vendida de novo ou ser vendida de qualquer outra forma, você não vai mais sair desse ciclo. Já que você resolveu mexer aonde não era para você ter mexido. Na verdade, eu acho que ele estava com muito medo que eu tivesse mandado para alguém e tentou me assustar dessa forma. É importante dizer que eu não sei de onde que era aquele culto e nem como ele divulgava e como era aquela página, mas aquela igreja
com certeza não existia. Com certeza tudo ali era criado por ele, para praticar as loucuras que ele queria, para ele continuar com o vício que ele desejava. Eu não sei se ele tinha esse salário mesmo, sei lá que tipo de igreja. Com certeza não era uma normal, né, que a gente vê por aí, se é que existia. E aí começou a minha loucura diária para conseguir sair desse homem, porque ele já sabia que eu sabia de tudo, então não tinha por que ele não me maltratar. Ele já podia expor e fazer vídeos e fotos meus do jeito que ele queria, porque ele não precisava mais mentir para mim que era para uma igreja e que eu seria a esposa dele. Eu não sei até onde esse contrato que eu assinei com ele era de casamento ou não, já que estava tudo em alemão. Eu não sei se eu estava legal no país, se eu estava casada, que tipo de documento que eu tinha que fazer, porque estava tudo na mão dele, ele não fazia nada e eu nunca podia sair da casa. Eu ficava vendo aqueles homens entrando e saindo da casa e só rezava. Sabe aquela fé que eu nunca tive, aquela coisa que eu tinha que ficar buscando em outros para vibrar e para ser equilibrada? Eu comecei a procurar dentro de mim, a rezar e a me conectar com Deus que eu nunca tinha visto, mas que eu tinha que sentir, era um poder dentro de mim, e eu pedia porque era a única forma de eu sair dali, que aqueles caras que entrassem fizessem alguma coisa com ele. Eu não sei não sei, porque eu também não podia pedir ajuda para eles, eu pedia ajuda com um olho, mas eles estavam ali sendo pagos, ou então por diversão. Eu não sabia como que eu ia sair daquela situação. Até que um dia, mais do que os grunhidos e que tinha, eu ouvi um grito muito forte dessa vez. E foi com um homenzarrão, que sei lá por que ele tinha escolhido, que eu sei lá o que colocou nele, mas que não parava de sair líquido vermelho. Sei lá como que estourou a parte de trás, que ele entrou em desespero, tanto ele como um homem. E aí, nesse desespero, ele teve que ser levado às pressas para o hospital. Em nenhum momento ele teve cabeça de lembrar o que estava acontecendo comigo, que eu estava lá ou não, porque ele nunca tinha passado por isso. O cara realmente estourou. E eu lembro que não foi no primeiro grito que ele parou, foi no sexto, no sétimo grito. E era uma coisa, gente, que ele andava e o líquido vermelho vinha por trás, assim, mas parecia uma cachoeira. Eu fiquei com medo, eu fiquei desesperada. Eu, com toda a situação, quis ajudar ele a levar para o hospital. E nisso não teve chave, não teve celular, não teve nada que ele conseguisse juntar tudo para que eu não saísse. Porque a preocupação maior era que ele fosse salvo. E assim é que veio a minha salvação. Juro pra vocês, nesse surto dele, ele esqueceu de tudo sobre mim. O homem que fez isso com ele não queria ir com ele até o hospital. Meio que ia se desvencilhar pelo meio da situação. E ele tava assim que ele não conseguia nem falar, ele só pedia ajuda, que precisava ir, não sabia com o homem, aquele cara forte que tava me ameaçando e tal, foi pro beleléu, entendeu? Ele virou assim um cachorrinho sem dono. Então, no fim, eu que tive que ajudar ele em toda essa situação, mas eu ajudei porque eu sabia que chegando até o hospital, eu poderia sair de lá de alguma forma que eu só saberia como lá e que eu fui rezando até lá para entender como que era. Então, eu pedi ajuda e eu fui sim com ele até lá. Assim que ele deu entrada no hospital, do meu lado já apareceu uma mulher, tipo era uma freira. E essa mulher começou, ela ajudava pessoas lá, que ela tinha isso na cabeça dela de ter missão. A palavra missão, mas agora de verdade, né? Então ela disse que ela tinha essa missão de acalmar as pessoas, ela ia em hospitais e fazia todo esse trabalho. E eu poderia ter medo e não confiar, mas eu confiei. E eu saí falando tudo o que tinha acontecido e ela simplesmente me pegou dali. E dali ela já me levou para eu ser resgatada. Ali eu conheci, em primeira vez, um pouco de Deus, do poder que eu tinha dentro de mim. E que tinham pessoas que usavam Deus pro bem, diferente de tudo que eu estava passando. Foi tão bonito as palavras que essa mulher
me falou como ela me envolveu em uma ONG, em resgate, que ela também me falou sobre o perdão dentro dessa história. E eu resolvi perdoar esse homem. Eu nunca mais tive contato com ele. Eu resolvi tudo por mim, mas eu resolvi perdoar ele por aquilo que ele tinha feito comigo e por tudo aquilo que ele fazia com ele mesmo. Que nem ele se amava. Aqui não é para colocar porque era católica, porque era evangélica, não. Foi alguém conectado a Deus que me ajudou no fim. Eu não tinha muito desejo sobre essa parte da Alemanha, mas eu encontrei a minha missão, que era ajudar outras pessoas, que era através dessa ONG, desse resgate que ela teve comigo, que primeiro me ajudou, depois continuar ali, só que ajudando outros. E assim eu passo a minha vida. Eu trabalho, sim, com idiomas, de uma forma mais free, para eu ter o meu sustento, mas eu afirmo que o meu maior trabalho é ajudar essas pessoas. E como tem mulheres, muitas mulheres e homens também, que são resgatados da pior forma possível. A maioria das vezes imigrantes, que assim como eu, acreditaram em uma coisa que nunca existiu. Mudei do norte, que é um lugar mais evangélico, para o sul, que é um lugar mais católico, mas não quer dizer que uma religião é boa e a outra é ruim, não. Até hoje eu me pergunto, será que por linhas tortas eu cheguei aqui pelo caminho de Deus? Seja lá qual o tipo de Deus, energia que você acredite, nenhum deles vai fazer um milagre se você não se mexer. E é por aí que muitas pessoas caem, né, nessa coisa de seita e tal. Porque é a busca do lenço milagroso, a busca de beber água milagrosa, nunca é pelas nossas ações, né? Essa energia forte, Deus, seja lá o que você acredite, ele vai movimentar em você, ou ela, de acordo com o seu movimento, de acordo com como você acredita em si e rege a sua vida. Eu acho que esse é um ponto principal da história, que se fosse pensado no começo, a história nem tinha existido. Apesar do final legal que teve, né, dela seguir realmente uma missão agora. Mas que ela poderia ter feito por ela. Ela não precisava de um homem, de um pastor, do que quer que fosse para isso. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.